Quando Antony e Casemiro chegaram, o Manchester United estava em um cenário de terra arrasada. A equipe, antes muito mal treinada, vinha em momentos péssimos no campeonato inglês, nas demais ligas continentais e principalmente no terreno inglês, onde não vinha nenhuma forma de tentar se superar diante de tantos danos. O Manchester United vinha muito abaixo do que poderia apresentar, até que dois brasileiros chegaram lá. Antony vindo do Ajax e Casemiro do Real Madrid. Muita gente não entendeu muito bem o fato do Casemiro ter saído do Real, ainda mais indo jogar diante de tanta situação negativa. Estava no Real e tudo estava indo bem. De que maneira Casemiro teria interesse de vislumbrar uma nova oportunidade em um novo clube que não vinha bem? Acontece que Casemiro decidiu aceitar a proposta de tentar jogar num clube que não estava e tentou mais que isso mostrar que é um jogador fora de série. Independentemente da fase e do momento de um clube, ele vai estar lá e vai ser um grande líder que vai guiar a equipe ao mais alto ponto. A mesma coisa veio com Antony, que foi muito julgado a partir do momento em que foi chamado para jogar nos Red Devils. Diante de muito questionamento, ainda mais por conta da Copa do Mundo, Antony Matheus dos Santos não baixou a cabeça, continuou trabalhando duro e mesmo diante de muitos apelidos como ciscadeiro, rolador e muito abaixo da média, ele seguiu valendo. Seguiu valendo a força de alguém que veio do São Paulo, que veio de muito longe para poder trilhar o melhor caminho. E mostrando a todos o poder e a força brasileiras, Antony e Casemiro estão numa sintonia total. O Manchester United, antes perdido, se tornou uma outra equipe. Uma equipe brigadora que vem ganhando jogos após jogos e vem conseguindo sacudir a poeira. Provavelmente sem Antony e Casemiro as coisas não viriam assim. E agora, diante de mais um título, Antony e Casemiro mostram o motivo do Manchester United ter acertado demais a contratação dos dois. Diante do caos anunciado que foi a venda de Cristiano Ronaldo pro Al Nassr e a saída do CR7 da equipe, que estava fazendo uma história incrível além de ser um grande ídolo, muita gente ficou em dúvida: será que o United realmente conseguiria se reerguer? De que maneira o United em crise, completamente jogado às traças, poderia surpreender o mundo e novamente corresponder às expectativas do torcedor? Muita gente duvidou disso, até porque, vamos combinar, sem o CR7 muita gente achou que Ten Hag era o grande culpado da situação. Mas a grande realidade é que o treinador mostrou que tem muita lenha para queimar. Enquanto muita gente duvidou do seu talento e da sua capacidade como um grande manager, ele fez o United surtir efeito. E envolto em vários jogos importantes, o United só consegue crescer. Aproveitando a boa fase impressionante de Marcus Rashford, o United consegue calar seus críticos partida após partida. Muito mais que isso, com as principais presenças de Antony e Casemiro, pois foi Antony o autor do gol contra o Barcelona que classificou a equipe para as quartas de final da UEFA Europa League. E agora foi com Casemiro o gol importantíssimo que colocou o United próximo do que se tornou uma realidade: a conquista da Copa da Liga Inglesa diante do Newcastle United. And the header is good and firm and decisive from Casemiro. Quando Casemiro saiu do Real Madrid, muita gente falou que esse cara teria dias contados. De que maneira Casemiro conseguiria se readaptar num clube que não vinha fazendo os melhores dos esforços para ele? De que maneira Casemiro conseguiria se reerguer numa equipe nova? De que maneira Casemiro conseguiria se sobrepor em relação à crise sem precedentes do United? Pois é então que, com seus números constantes, Casemiro, o verdadeiro cão de guarda, mostra o motivo de ser sempre titular na seleção brasileira. Pois foi na Copa do Mundo que ele marcou um belo gol contra a Suíça e continuou fazendo grandes atuações. Não importa a idade, Casemiro mostra-se ser um meio-campo fora de série, pois afinal de contas ele tem o maior número de títulos entre os brasileiros nos últimos tempos. Desde o Real Madrid foram 5 Champions League acumuladas, e não satisfeito continuou nessa nova empreitada, não porque quer apenas dar uma descansada ou mesmo tirar suas férias. Ele seguiu continuando porque crê que quer continuar expandindo sua carreira. Jogar na Premier League, uma liga mais acirrada que a própria La Liga, seria um desafio e tanto para qualquer adversário ou para qualquer jogador que se sentisse acomodado. Mas para Casemiro, que passou por tanta coisa e se mostra um gigante, isso não é problema algum. Assim como não foi para Antony, que foi muito apedrejado, principalmente em partidas importantes, como durante quase toda a Copa do Mundo, em que foi acusado de jogador enganação. Pois engano, na verdade, é daqueles que não acreditam no seu potencial. Pois partida por partida, Antony se engrandece. Se engrandece porque sua história de vida é fiel. E disso não há dúvida. Carrega, puxa pro pé direito, abre, vai trabalhando com o Antony. Antony! Golaço! Esse time visitante disputou 3. Aí o Maino toca a bola para o Antony. Que golaço, hein, Antony?
Sinaliza ali pro Maia. Novo Antony tenta o chute. Dentro do Old Trafford, mesmo com time misto. Vem o Antony. Fred sinaliza. Dele pro Antony. Em cima dele aparece na hora certa o Cessenhon. Aí o Antony vai protegendo. Antony e Casemiro chegaram na mesma proporção, brigando titularidade numa equipe que não vinha bem. O Manchester United, até tempo atrás, vivia um verdadeiro caos. E depois de certas polêmicas envolvendo o próprio português Cristiano Ronaldo, a equipe começou a mudar de rumo, começou a ver novas perspectivas e começou a adotar uma nova postura. A equipe que antes estava perdida na temporada volta a tomar o rumo e Antony é com certeza um dos grandes responsáveis por isso. O jogador entra muito bem quando atua, quando entra titular, consegue fazer muito bem seu papel e mostra por A mais B o porquê foi contratado. Conseguindo ter uma noção de jogo muito boa, o jogador vem amadurecendo seu futebol depois de muitas firulas que muitas vezes foram criticadas por torcedores da seleção brasileira. De fato, o Antony é um jogador que demonstra não ser igual a uma situação de uma safra que muitas das vezes não possui algo além. Antony vai muito além de qualquer que seja o pragmatismo e sua história prova isso. Um jogador que vem conquistando o mundo com seu jeito humilde e acima de tudo uma bola no pé. Uma bola no pé que destoa de qualquer um. Mesmo criticado na Copa, Antony tem tudo para calar a boca de quem duvidou. E mais que isso, fazer parte da safra de 2026. Aproximadamente 100 milhões de euros. Você tem noção desse valor e do impacto disso? Ainda mais se você pensar que isso tudo foi oferecido para ninguém mais ninguém menos que Antony, jogador que estava atuando aqui pelo Brasil faz nem muito tempo e foi contratado por uma das equipes mais poderosas do mundo. A vida tem dessas, ainda mais quando você é um talento raro próximo a caminhar ao mais alto estrelato por conta de um negocinho chamado futebol. Imagina que em cerca de 3 meses você consegue vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior e logo após virar titular do elenco profissional do clube do seu coração. Foi exatamente isso que aconteceu com Antony Matheus dos Santos, garoto que hoje é visto com bons olhos pelo mundo e já conseguiu uma excepcional vaga cativa na seleção brasileira. Porém, nem tudo são flores na carreira de um atleta. Nascido no município de Osasco, o ex-jogador do São Paulo Futebol Clube foi vendido ao Ajax por 74 milhões de reais. Até então, no ano de 2021, ele já valia 40 milhões de euros, contando com uma supervalorização em aproximadamente um ano na Europa. Mal ele imaginaria que pouco tempo depois valeria 500 milhões de reais, e ainda mais que teria a chance de atuar numa equipe de Premier League. Antony aos poucos foi mostrando que não era apenas uma promessa, mas sim uma grande realidade do mundo da bola. Saindo do São Paulo de uma forma não muito badalada, ele chegou no Ajax de fininho, e não demorou muito para ele se tornar uma febre. Os dribles elásticos, as fintas incríveis e a invenção de uma jogada única, quase que de sua autoria, fizeram o jogador possuir credibilidade no mundo inteiro, que simplesmente se encantou com tamanho talento. Antony é um jogador que, se analisarmos bem, é de uma extrema raridade de se encontrar, e dribla como poucos na beira do gramado. Mas além das fintas para passar dos adversários, ele também teve que suar para correr mais que os obstáculos da vida. O caminho para que Antony chegasse ao Ajax não foi um dos mais tranquilos, e ele nunca esqueceu sua origem brasileira. Sua jornada até chegar no patamar mais alto do futebol holandês foi árdua, porém quando o moleque realmente conseguiu provar que voava abaixo atuando pela ponta, aí não teve ninguém que fosse capaz de segurar o craque. Antony é raro por conseguir aplicar habilidades que poucas pessoas conseguem entender como são possíveis de serem realizadas. Se o Ronaldinho, por exemplo, conseguia fazer truques com a bola que enlouqueciam os amantes por futebol, com Antony não é diferente. Certa vez em um treino do Ajax, um companheiro de Antony estava com uma grande dificuldade de executar o Girosflim, um drible rotacional que consiste em girar a bola e não soltar. Só que quando a bola veio para a joia brasileira, ele fez isso parecer fácil demais. Não somente nos dribles, mas em seu futebol como um todo, Antony mostrou uma qualidade raríssima que o alçou ao patamar de craque no Ajax. Assim como também brasileiro David Neres, também cria da base do São Paulo, assim como o nosso protagonista do vídeo. A conquista do ouro para a seleção nas Olimpíadas em 2021 realmente pôde provar a eficácia de Antony. O Brazuca foi um dos protagonistas daquele ouro olímpico, encantando com uma noção aguçada de espaço, visão de jogo aprofundada e a execução de fundamentos que estão em falta de se encontrar. Por fim, não teve como ser diferente e o Brasil derrotou a Espanha na final das Olimpíadas lá de Tóquio. Pela segunda vez na história, a seleção brasileira de futebol garantiu o título nos Jogos Olímpicos e é claro que a partir disso, o Antony cravou seu lugar na história da Canarinho. Mas é nítido que suas atuações da seleção brasileira ainda são ínfimas se comparadas com a frequência de grandes jogos que ele conseguiu emplacar vestindo a camisa do Ajax. Inicialmente, se dizia muito que o cara se aproveitava do suposto nível fraco do campeonato holandês para distribuir seu talento. Porém, isso tá longe de ser uma realidade, principalmente quando ele passou a destilar toda a sua qualidade em partidas de alta relevância para a Europa e o mundo.
Vem aqui nos comentários e não esquece de deixar sua opinião. Obrigado por ficar até aqui e eu te vejo sempre no próximo vídeo. Até mais!